Você mesmo, você aí, já conseguiu ficar horas vendo gameplay, história de jogo, trailer, mas na hora de jogar, você não consegue? De verdade, assim, você trava. Então, não é só desânimo ou falta da infância porque você cresceu, sabe? Vou te dar um exemplo. Joãozinho Gameplays. Ele sempre foi de jogo, desde criança. Por volta dos 13 a 14 anos, a graça começou a diminuir aos poucos. Aos 15 a 16, já estava quase nada. Tentou forçar, jogou Homem-Aranha no PlayStation 4 até a metade e desistiu. Ficou meses sem ligar o console. Hoje, com 18, ainda não voltou. Tem o Davi Rei delas. Senta, joga 2 horas sem olhar o celular do lado, com a cabeça limpa sem ver o feed, um foco sustentado. E a diferença de um ao outro não é gostar mais de jogo ou gostar menos, é o estado do cérebro de cada um, porque cada cérebro foi formatado, foi programado de uma forma diferente. De 2020 pra cá, o tanto de estímulo, tipo, vídeos de 15 a 60 segundos, né? Tipo, antes você via um vídeo de 13 minutos, agora você vê 13 vídeos completamente diferentes em 13 minutos. Então, 13 vídeos, né? Então o cérebro se adapta ao que ele mais pratica, né? Que é ficar pulando de galho em galho, tentando encontrar uma coisa melhor e depois ficando depressivo, né? Porque não encontrou porcaria nenhuma que presta. Então, tipo, não é que o jogo, ele é ruim. Só que é melhor jogar jogo do que ficar vendo feed, né? O dia inteiro. Então, né, pelo menos você tá usando mais o seu cérebro. Então não vai reclamar só do jogo, né? Como o Joãozinho Gameplays tentou fazer e falhou miseravelmente, agora tá nessa situação, né? Faça que nem o Davi Rei delas, né? Então é por isso que eu tô falando. Interessada, né? A pessoa continua interessada. Não é falta de interesse nesse universo, nessa coisa que ela sempre fez, nesse hobby que ela sempre teve, né? Querendo ou não. É só uma falta de desânimo que ela foi causada por várias coisas. Como, por exemplo, né? Como eu já falei, o feed, né? O feed, escolha infinito, ficar olhando o Instagram sem parar, ter que ver uns vídeos aleatórios, tipo de um cara enfiando um negócio na bunda, uns trem mais aleatório possível. E pior mais ainda. Então se você tá no nível do Joãozinho Gameplays, tentar ir pra uma atividade pesada, praticamente quase falha. Você tentar ler 10 livros, esqueça. É grande demais o salto. Então começa com um jogo single player, que é o que você fazia antes, que você já não consegue mais. Vai tentando e substitui ele pro estímulo pior, que é o scroll, né? Que pelo menos você não fica passivo, né? Pelo menos você fica ativo ali no jogo e tal, faz alguma coisa, né? E no negócio você não faz nada, você só fica vendo e vendo a vida rolar. Então, tipo, é um tipo de atenção diferente, né? Que o vídeo curto, você acaba que não tem, entendeu? Então, enquanto isso, o rei delas, o Davi Rei delas, ele tá lá, vamos, trabalhem, peguem essa crafting table e façam uma espada encantada, né? E fazendo várias coisas, né? Enquanto isso, o Joãozinho Gameplays tá lá, né? Só cagando e ficar mais de 1 hora com a gravidade queimando a bunda dele na privada, né? E é uma grande diferença entre essas duas coisas, né? Porque pelo menos quando você joga, você sente que fez alguma coisa. Agora quando você vê o feed, não, né? Mas você tem um assunto depois, né? Com algum amigo que joga o jogo, né? E aí que vem a frustração, né? Então o problema não tá no jogo, não tá só na dopamina fácil, porque nem a dopamina fácil às vezes você tá conseguindo fazer. Então o que muda? É a capacidade de conseguir ficar comprometido em sustentar um esforço ativo, porque querendo ou não, o jogo tem meio e fim. E o feed, ele não tem, ele é infinito. Então você vai ficar lá pra sempre. Então não é só porque a infância acabou. Isso é um pouco da nostalgia também, mas a grande parte das coisas de hoje foi porque você perdeu a capacidade de gostar de tudo, porque tudo é intenso demais, é muita coisa, fica perdido, aquela coisa, sabe? E desde 2020, o tipo de conteúdo até do YouTube mudou, tipo, tudo mudou, tudo perdeu a graça e ficou umas coisas de 1 minuto sem parar que você não sabe onde vai dar, entendeu? Então você vê, antes você viu um gameplay de um youtuber por meia hora, hoje você não vê nem, tipo, 1 minuto, né? E já pula pra outro. Às vezes você vê música, vê metade da música e já vai ver na outra e pula pra outra, entendeu? Então é difícil. Até pra jogar e fazer coisa que você gosta tá sendo complicado e desanimador, depressivo, né? Porque, como te falei, né? Situação lá. Então se você achou interessante, né? Dá uma like no vídeo. Mas é isso, né? Porque eu venho passando por isso faz um tempo. Por isso que eu tô falando. Faz bastante tempo que eu venho percebendo isso. E eu acho que até hoje não melhorou, porque faz anos, foi um processo de anos com o cérebro sendo reprogramado pra não conseguir fazer nada que presta. Só coisa bosta, né? Então até coisa que você gostava antes, que era viciado. Tipo, eu era viciado em jogo. Vou jogar o dia inteiro, não consigo mais. Fica desligado, não consigo. Não ligo mais. Então, tipo, é foda. Então se você fazer isso, provavelmente você vai chegar do jeito que o Davi Rei delas está aqui nessa foto aí, lendo um livro. Mas você não consegue nem um nível mais fácil, que é o jogo. Imagina ler um livro, né? Então fica difícil, né? Porque é a atenção sustentada, esforço por durante um tempo.